O caminho que o álcool faz no nosso corpo é uma verdadeira jornada, sabe? Uma história que mistura bioquímica, neurologia e, lá no final, ciência forense. Hoje, a gente vai desvendar essa história desde o primeiro gole até a análise final lá no laboratório. Para muita gente, um drink é um momento de relaxar, de celebrar. Mas do ponto de vista da ciência, o que exatamente acontece dentro do nosso organismo depois desse primeiro gole? Vamos seguir essa molécula para descobrir. A nossa jornada começa então com o caminho físico que o etanol percorre. E não é uma linha reta, não. É um processo bem complexo, com várias etapas que são cruciais para definir os efeitos dele. Bom, tudo começa com a ingestão, claro. Logo em seguida vem a absorção. E olha que interessante, a maior parte dela, uns 80%, acontece no intestino delgado. É por isso que beber de estômago vazio acelera tantos efeitos. Depois, o fígado entra em cena para fazer o trabalho pesado do metabolismo. E o que sobra? Isso é eliminado pela urina, pelo suor e, o ponto-chave para o bafômetro, pela respiração. Pensa no fígado como uma estação de tratamento de elite. Primeiro, a enzima ADH transforma o álcool em acetaldeído, que é um verdadeiro vilão tóxico responsável por boa parte dos efeitos da ressaca. Mas, felizmente, outra enzima, a LDH, entra em ação bem rápido e converte esse composto em acetato, que já é uma molécula inofensiva. A eficiência dessas enzimas varia por causa da genética, e é isso que explica por que algumas pessoas têm menos tolerância ou ficam vermelhas quando bebem. Agora, vamos para a parte mais dramática dessa jornada. O que acontece quando o álcool finalmente chega ao nosso centro de comando, o cérebro. É aqui que a mágica e o perigo realmente acontecem. Para entender a ação do álcool, imagina que o cérebro é um carro com dois pedais principais. O GABA é o nosso freio, é o neurotransmissor que acalma as coisas, que reduz a atividade dos neurônios. Já o glutamato é o acelerador, que mantém o cérebro ligado, em alerta. O álcool, então, age como um motorista bem confuso. Ele pisa no freio com mais força, potencializando o efeito calmante do GABA, e, ao mesmo tempo, ele meio que corta a força do acelerador, bloqueando a ação do glutamato. O resultado disso? Uma desaceleração geral do sistema nervoso central. E se a gente olhar de pertinho, em nível molecular, o que acontece é fascinante. As moléculas de etanol se encaixam e bloqueiam uns receptores chamados NMDA. Isso impede que o glutamato, o nosso acelerador, consiga se conectar. O sinal de vai, de acelera, é simplesmente interrompido. Isso nos leva a um ponto muito importante. Aquela sensação de euforia, de desinibição, não acontece porque o álcool é um estimulante. Muito pelo contrário. Ele está, na verdade, desligando as partes do cérebro responsáveis pelo julgamento e pelo controle. Basicamente, ele está soltando os nossos freios sociais. Mas essa química toda no cérebro se traduz em efeitos bem reais e que vão aumentando. Conforme a concentração de álcool no sangue sobe, a gente passa muito rápido daquela sensação de prazer para o perigo. A relação entre a concentração de álcool e os efeitos dele é direta, dá para medir. Mesmo em níveis considerados baixos, a nossa capacidade de julgamento já fica afetada. E conforme essa concentração sobe, a atenção e os reflexos diminuem drasticamente. Ver esses limites assim num gráfico ajuda a entender a rapidez com que o corpo passa de um comprometimento leve para um perigo crítico. Com 0,8 gramas por litro, a coordenação motora já começa a falhar. Com 1,5, o equilíbrio já se foi. E com 4, a pessoa chega à inconsciência. Então chegamos a este número, que é o ponto crucial. Com uma concentração de 5 gramas por litro, pode acontecer a morte. E isso acontece porque o centro do nosso cérebro, que controla a respiração, fica tão deprimido que a respiração simplesmente para. É justamente por causa desses dados científicos que a sociedade reage. A implementação de leis tão rigorosas como a Lei Seca aqui no Brasil é uma resposta direta a esse entendimento, de que até mesmo pequenas quantidades de álcool podem comprometer fatalmente a capacidade de dirigir. E quando essas leis são quebradas, muitas vezes com consequências trágicas, um novo capítulo dessa história começa, o da investigação forense. Isso nos leva a uma pergunta bem difícil para os peritos. Como é que se determina com precisão o nível de álcool de uma pessoa quando o corpo dela já não funciona mais? Olha, a tarefa é muito mais complicada do que parece. Depois da morte, o corpo se torna um ambiente super dinâmico. Fenômenos como a redistribuição, onde substâncias se movem dos tecidos de volta para o sangue, e a putrefação, onde bactérias podem até produzir álcool, podem bagunçar completamente as evidências.
O resultado disso tudo é que uma amostra de sangue coletada do coração, por exemplo, pode não refletir de jeito nenhum a concentração real no momento da morte. E isso representa um desafio enorme para a justiça. E a solução é ao mesmo tempo elegante e, vamos combinar, um tanto surpreendente: o humor vítreo. É aquele gel que preenche o nosso globo ocular, uma amostra que os toxicologistas forenses valorizam demais. As vantagens são muito claras. O olho é uma cavidade bem isolada, sabe? Isso protege a amostra da contaminação de bactérias do resto do corpo. O humor vítreo também é menos suscetível à decomposição e àquela redistribuição, o que o torna uma espécie de cápsula do tempo toxicológica. Em casos em que o corpo está em decomposição avançada ou sofreu um trauma muito severo, situações onde amostras de sangue são inúteis ou nem existem, o humor vítreo, muitas vezes, guarda a chave para desvendar a verdade. Ok, mas como o álcool é medido nessa amostra? A resposta está numa tecnologia de altíssima precisão chamada cromatografia gasosa, uma técnica que funciona como um filtro molecular extremamente preciso. Essencialmente, o que esse equipamento consegue fazer é separar a molécula de etanol de todo o resto que tem ali na amostra e medir a quantidade com uma precisão incrível. É essa exatidão que garante a validade dos resultados em processos legais e conclusões médicas. A jornada do etanol nos mostra como a toxicologia pode revelar uma verdade que estava oculta. E isso deixa a gente com uma pergunta: que outras histórias estão lá esperando para serem contadas pelas pistas bioquímicas que todos nós carregamos? A ciência forense continua ouvindo.